Hoje está sendo bem desafiador vir aqui pregar para vocês. Essa madrugada foi bem complicado, porque a minha filha mais nova acordou muito à noite e eu também estava com febre, 38 graus de febre. Não sei o porquê que eu estava com febre, mas começou por conta, eu tenho uma alergia à pele de gato. E aí eu fui na minha sogra e aí comecei a tossir bastante, ficar ruim. Não sei se é, como é que fala? Efeito colateral, mas fiquei muito ruim e quase que eu não vinha pregar hoje, né? A gente tem a opção também de transmitir, mas eu acredito que a gente não pode estar na casa de Deus só por nós mesmos, mas por quem Ele é nas nossas vidas, pelo que Ele já fez por nós. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez. E a gente às vezes coloca mil desculpas e nem sempre uma desculpa quer dizer que você está mentindo. Realmente é alguma coisa muito complicada que aconteceu, mas eu falei para Deus, eu não vou usar essa desculpa, eu vou estar aqui na tua casa, te engrandecendo e te louvando, mesmo perante a doença, porque nós temos que servir ao Senhor, estando bem ou estando mal, independente dos nossos sentimentos, independente de tudo, a gente precisa servir a Deus. E eu falo mais uma vez para vocês, sabe aquele dia que você não tem vontade de ir de jeito nenhum para a casa de Deus? Vá, porque esse dia Deus vai falar com você de uma forma sobrenatural. Eu acredito que quando a gente prega aqui no altar, a gente não está pregando só para vocês. A palavra vem primeiro para mim e depois passa para vocês, amém? Então eu acredito que o Senhor quer falar grandes coisas nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e que você possa entrar nesse momento com uma expectativa. Que você possa ter expectativa no que Deus vai falar e no que Deus vai fazer ainda nessa noite. Nós passamos por um momento de louvor maravilhoso, onde a gente se conectou e onde a presença do Espírito Santo é real aqui neste lugar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece as nossas limitações humanas. O Senhor sabe de todas as coisas, mas independente das nossas limitações humanas, que o Teu nome possa ser engrandecido, porque o Senhor é o Rei da glória, porque o Senhor é o Rei das nossas vidas, o Senhor é o dono de tudo, o dono das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós nos apresentamos a Ti. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nesse momento. Fala conosco, Senhor. Nos traz respostas celestiais. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa se manifestar nesse lugar hoje. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa mudar a nossa mentalidade. Onde existe uma mentalidade de incredulidade, que possa existir uma mentalidade de pessoas que acreditam não só no que o Senhor pode fazer, mas no que o Senhor é, em quem o Senhor é. Senhor, nós estamos aqui. Tira, Senhor, toda a distração, tudo aquilo que não vem de Ti, porque hoje o Senhor reina nas nossas vidas, para que hoje o Senhor possa reinar nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor me use como boca do Teu Espírito Santo para falar a cada coração aqui neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, para quem está anotando aí, nós estamos na última palavra da série, levantando suas expectativas para o sobrenatural. Lembrando que expectativa não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa. Enquanto a gente está esperando Deus fazer, enquanto Deus está
aí eu quero abrir com vocês lá no texto de João 11, vai ser o capítulo completo, mas é que eu quero que vocês entendam a história. É sobre Marta, Maria e Lázaro, tá bom? Então, João 11, pode projetar pra gente? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Pode passar. Essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. Seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. E perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus
movido. Ele foi até o túmulo, que era um manuto com uma pedra colocada na entrada. Pode passar. E ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhes disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tira de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo do nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um só povo todos os filhos de Deus que são espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuraram Jesus no pátio. Pode parar aí. É só a história de Lázaro que eu queria contar para vocês. Amém? Amém. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aí já teve expectativa de alguma coisa ou em alguma coisa e se decepcionou? Ok? Todos nós, né? Criamos expectativas e nos decepcionamos. A gente cria expectativa nas pessoas, a gente cria expectativa no nosso trabalho, a gente cria expectativa na nossa família, no nosso casamento e até mesmo em Deus. Só que o problema não é criar expectativa em si. O problema é quando Deus não faz no tempo que a gente imagina. Aí a gente pensa logo, enquanto Deus está trabalhando, a gente pensa que Ele está o quê? Atrasado. Tem até um ditado aí que fala: Deus tarda, mas não falha. E o pastor ele já falou algumas vezes que esse ditado é errado, porque Deus ele não tarda, Ele não falha, isso é certo, mas Ele não tarda. Ele age no momento certo das nossas vidas. Amém? Marta estava passando exatamente por isso, né? Aqui nesses versículos a gente viu que o que elas fizeram? Elas chamaram Jesus. Jesus foi imediatamente? Não foi. E Jesus demorou ainda. Ele chegou lá, Lázaro tinha morrido, já tinha feito 4 dias que ele tinha morrido. E parece que tudo tinha acabado, né? Elas até repetem: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Mas Deus ele não chega atrasado. Ele chega no momento em que a sua glória
possa ser maior. Porque naquele milagre, as pessoas elas precisavam saber quem realmente era o Filho de Deus, quem era realmente Jesus. Ele era o Filho de Deus. E depois daquilo que Jesus fez, ninguém duvidou mais quem ele era, sabe? E muitas pessoas, nos versículos fala que muitas pessoas creram em Jesus. E hoje eu quero falar sobre o que Deus procura em nós antes que a glória dele seja manifestada. Eu quero abordar com vocês 3 pontos. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: Deus não trabalha no nosso relógio. Deus trabalha no propósito. Essa é a parte mais difícil de um propósito. É esperar. Esperar dói. Dói ou não dói? Quando a gente espera, dói muito. Quando esperar cansa. Esperar faz a gente pensar que Deus se esqueceu de nós. É ou não é? Quantos aqui está com alguma causa que você tem pedido há muito tempo, tem esperado, só que você já está com sua expectativa lá embaixo? Ou acha que Deus não vai fazer, ou acha que Deus se esqueceu de você? Foi assim também com José. José, ele teve um sonho aos 17 anos, que ele reinaria, que ele governaria entre os seus irmãos. Só que ele se tornou governador do Egito, ele tinha 30 anos. De 17 para 30 anos, foi um período aí de 13 anos. E nesses 13 anos, ele viu tudo acontecer ao contrário daquele sonho. Ele primeiro foi vendido, depois ele se tornou escravo, depois ele foi preso injustamente. Por quê? Porque ele fez a vontade de Deus. Ele foi preso injustamente porque ele não aceitou se deitar com a esposa de Potifar. E enquanto José achava que ele estava sendo esquecido, porque na história de José fala que ele interpretou sonhos de 2 servos de Faraó. Só que demorou 2 anos para que o servo de Faraó lembrasse de José. E ele se sentiu esquecido por Deus. E Deus ele não estava esquecendo de José, assim como ele não está esquecendo de você. Deus está te preparando um governador. Deus está te preparando para que quando a sua bênção chegar, quando o seu milagre chegar, você tenha como ter ele. Porque a bênção, na hora errada, ela se torna maldição nas nossas vidas, né? Mas a bênção na hora certa, ela cumpre o propósito dela. Ela se torna exatamente bênção. E às vezes nós queremos muito que Deus mude a situação das nossas vidas. A gente fica falando: Deus, você está demorando muito. Mas nesse tempo todo, Deus está preparando o seu coração. Porque se tem uma coisa que é certa, é que a sua bênção vai chegar. Amém? Mas o seu caráter tem que chegar primeiro que a sua bênção. Deus tem que preparar primeiro o seu caráter. Amém? E aí, muita gente faz uma escolha. Ou continua esperando, ou deixa que a incredulidade entre na sua mente e no seu coração. O segundo ponto que eu quero falar com você é que a maior luta não é contra a demora, mas é contra a incredulidade. Marta disse uma frase que revela o coração dela. Ela fala bem assim: Senhor, já chega mal. Ou seja, se o Senhor estivesse aqui antes, Deus, eu tenho certeza que o Senhor teria feito alguma coisa, mas agora que ele está morto, não tem como mais. E mesmo ela tendo esse pensamento, ela ainda continuava acreditando em Jesus. Ela ainda continuava
que Marta e Maria, você ama Jesus, você acredita em Jesus, mas já faz tanto tempo que você acredita que Jesus já não possa fazer mais nada na sua vida, mesmo ele estando presente. E tem muita gente aqui na igreja que continua vindo para a igreja, que continua louvando ao Senhor, que continua servindo a Deus, que continua fazendo o que tem que ser feito, cumprindo o seu papel de cristão, mas já enterrou seus sonhos, já enterrou o seu casamento, já enterrou o seu ministério, já enterrou a sua esperança. E ao longo dessa campanha, nós aprendemos que temos que ter uma fé vibrante. Foi o tema da primeira palavra. Aprendemos também na segunda ministração, na segunda terça-feira desse mês, que temos que proteger a nossa mente da incredulidade. E logo depois, na última semana, antes dessa, nós abrimos o nosso coração para que o Rei da Glória pudesse entrar e pudesse fazer morada. Porque se a incredulidade dominar a nossa mente, quando a glória chegar, ela não encontra espaço para agir. Deus, ele não age em ambiente de incredulidade. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que a glória encontra quem permanece disponível. Quem não está disponível não consegue acessar a glória de Deus e os milagres de Deus. Então, que nessa noite nós possamos permanecer disponíveis. Jesus, ele poderia dizer simplesmente: Lázaro, vem para fora. Mas nesses versículos nós vimos que Jesus, ele fala o quê? Retirem a pedra. E existem coisas que Deus faz que só Ele pode fazer, que não existe outra pessoa que possa fazer, mas existem situações, existem coisas que cabem a nós fazer. Por exemplo, retirar a pedra cabiam a eles fazer, e ressuscitar Lázaro cabia a Jesus fazer. E tem gente esperando Deus abrir portas de emprego, mas não manda um currículo, não cria um currículo, não faz um curso de capacitação. Talvez a área que você é acostumado a trabalhar já esteja muito saturada. Então, que você possa buscar outras formas de se capacitar. Existem pessoas que pedem restauração no casamento. Senhor, restaura o meu casamento, mas não muda a forma de falar e de agir com o seu cônjuge. Tem gente também que pede muito para ser usado. Senhor, o Senhor só usa a pastora e o pastor, só usa o Fran e a Amanda, mas o Senhor não me usa. E o que eu te pergunto, você tem se preparado? Você tem lido a Bíblia? Você tem passado tempo com Deus? Você tem se preparado para que o Senhor ele possa te usar no momento dele? A expectativa verdadeira não é ficar sentado esperando. É viver preparado. É acordar dizendo: se Deus agir hoje, eu estou pronta. Eu estou pronto. Porque quem espera em Deus não desperdiça o tempo da espera, mas usa esse tempo da espera para crescer, para se aprimorar, para se capacitar. Amém? A verdadeira expectativa não é esperar coisas, mas esperar Cristo. Porque quando Cristo é suficiente, se a resposta vier hoje, ou daqui a 2 dias, ou daqui 3 meses, ou
e eu permanecerei em vós. E permanecer não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa. Porque não é fácil permanecer em Deus. É ou não é fácil? É difícil permanecer em Deus, mas é o suficiente. Porque a esperança não está na bênção, mas no Deus da bênção. Muitas pessoas vêm para a casa de Deus ou para o culto de fé e milagre, esperando as bênçãos de Deus. Mas nós temos que esperar o Deus das bênçãos. Temos que ter comunhão com um Deus que pode dar infinitas bênçãos. Amém? E talvez hoje você entrou aqui pensando, eu quero pedir para que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você entrou aqui hoje falando para o Senhor, Deus, eu já ando com o Senhor há tanto tempo. Eu tenho esperado por esse milagre. E parece que assim como José, o Senhor tem feito ao contrário. José sonhou que ia ser governador. Mas enquanto isso ele foi vendido, ele foi escravo, ele foi parar na prisão injustamente. E eu tenho me sentido assim como José. Eu tenho sentido que as coisas estão acontecendo de maneira inversa do que aquilo que o Senhor mostrou para mim. E eu quero te dizer que na Bíblia existem muitas histórias de heróis da fé que também tiveram que esperar. José, como eu disse, esperou 13 anos para se tornar governador e salvar o seu povo. Abraão já era um senhor de idade quando Deus fez a promessa, e mesmo assim ele esperou 25 anos. Ana, mãe de Samuel, também teve que esperar alguns anos para ter seu filho nos seus braços. Davi foi ungido rei, mas subiu ao trono depois de muita perseguição, depois de muitos anos. Então hoje eu quero desafiar você que tem se sentido desmotivado, tem sentido que Deus esqueceu de você. Eu quero desafiar você a não abaixar a sua expectativa.